Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 7 de junho e a palavra de Deus ela está no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, do 18 até o 27. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmavam que não existe ressurreição e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência do seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência, o segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência, e a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela, mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados? Porque não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, homens e mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje o Evangelho traz esse tema de ressurreição e também até hoje esse tema é muito complexo. Imagina naquele tempo. Mas a questão é, quando nós ressuscitarmos gloriosos, se assim formos, na volta de Jesus, nós não vamos viver num mundo como nós vivemos. Vai ser totalmente diferente. Vai ser um mundo glorioso. Aí não haverá mais morte, nem dor, nem choro, nem tristeza. Só haverá alegria e nós adoraremos Deus verdadeiramente. Então, queridos irmãos, o que nós precisamos entender com essa situação? Que as necessidades carnais, humanas, que nós temos hoje, nós não teremos na ressurreição. Entenderam? Então, essa questão que os saduceus fizeram é totalmente errônea. Eu quero hoje trazer na catequese, comentar a respeito de Dom Vitus Wonder, que foi o bispo suíço que fez aquela declaração. Ele é um importante bispo, aquela declaração falando a respeito da tradição da igreja, falando de todo o contexto histórico que tem ocorrido. E eu recebi muitas pessoas que me enviaram o vídeo do Centro Dom Bosco. O Centro Dom Bosco fez um brilhante trabalho traduzindo o então pronunciamento de Dom Wonder. Só que assim, as pessoas ficaram abismadas, as pessoas ficaram espantadas, né, com o fato do bispo ter falado tudo o que ele falou. Mas, por exemplo, a mim, de verdade, eu não tive nenhum espanto. A única coisa que
realmente foi algo que me trouxe surpresa, foi um prelado falar contundentemente como Dom Wonder falou. Se vocês não sabem qual é o pronunciamento, entrem lá no canal do Centro Dom Bosco e vejam o pronunciamento de Dom Wonder, que é um belíssimo pronunciamento. Mas, voltando aqui onde eu estava, a mim não causou espanto, porque é só nós analisarmos os dados da igreja de 1970 para cá. Ou seja, vão ter aí 30 anos, 53 anos, isso? 53 anos, dos últimos 53 anos. Que foi, de fato, após o Concílio Vaticano II, a introdução do novo Ordos e tal. Por exemplo, no Brasil, em 1970, nós tínhamos quase 92% da população católica. Hoje, 50%. Ainda praticante, pouquíssimos. Na França, quase 90%, 88% em 1970. Hoje, são 41, 42% da população francesa que se diz católica e 40% se diz ateia. E nos outros países da Europa, tirando Polônia, alguns países ortodoxos ali, a desenvoltura ali, o desenvolvimento da quantidade de católicos nos últimos 50, 60 anos foi a mesma, diminuiu de 50% a mais a quantidade de católicos. Ou seja, nós não podemos ser um tanto quanto inocentes em ver que alguma coisa de errado aconteceu. Alguma coisa de errado aconteceu nesses últimos 50, 60 anos aí, que a população católica em porcentagem nos países, ela diminuiu, mas com um impacto profundo. É claro que em números gerais talvez não diminuiu, porque hoje, em 1900, nós tínhamos 2 milhões de católicos. Na África, hoje tem mais de 200 milhões. Então, o continente africano tem ganhado muitos católicos. Tá. Então, a situação, meus irmãos, ela tem decaído muito pós-Concílio Vaticano II. Mas decaído muito. O número de católicos tem caído muito. Cada ano que passa tem caído. A estimativa é que em 2030, talvez no Brasil se tenha mais protestantes do que católicos. Aí nós temos que analisar o que aconteceu nestes últimos 60 anos que o catolicismo, em alguns lugares, está perdendo para o protestantismo, que não tem a verdade. Porque o protestantismo tem palavras, tem mais a verdade, e nós só encontramos ela plenamente na Igreja Católica. Então, nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e vermos o que aconteceu. Nós não podemos ser inocentes e achar que está tudo certo, que está tudo bonitinho e que não existe uma crise, porque ela existe. Os números mostram isso. Agora depende de nós, né, enquanto leigos, trabalhar em defesa da verdade de sempre da igreja e olhar o que está errado, denunciar e lutar pela verdade. Claro, Papa Bento XVI falou que a igreja iria passar por uma grande tribulação e quando todo mundo achasse que seria o fim da igreja, ela ressurgiria mais pobre, mas muito mais fiel. E é isso. Hoje, dentro da igreja, nós temos duas igrejas. Umas pessoas que sabem o que é a verdade, querem viver o catolicismo verdadeiramente, e
uma igreja mundana dentro da igreja que quer colocar todas as coisas que são contrárias à fé dentro da igreja. E isso, infelizmente, nós temos que entender que se veio à tona muito mais ainda pós o Concílio Vaticano II. Essa que é a verdade. Mas nós temos que lutar pela igreja, pela verdade e rezar pela igreja, porque nós não podemos generalizar. Nós temos muitíssimos bons padres, nós temos muitíssimos bons bispos ainda, mas é claro que nós temos também muitos padres e bispos progressistas com essa ideologia do modernismo, né? Com essa heresia modernista, com esse progressismo, que estão trabalhando a todo vapor também para a destruição da própria igreja, como o próprio Papa Paulo VI disse, né? Que a fumaça de Satanás, de certa forma, ela entrou por alguma rachadura no Concílio Vaticano II, tá? Então, rezemos muito pela Santa Igreja. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, e um beijo grande dentro do seu.